qual que é a expectativa do brasileiro que vem para cá e que se frustra? Então, a primeira dificuldade, a meu ver, se eu olhar de todas as formações que eu tenho na minha vida, eu sou engenheiro, pós-graduado, teologia, a maior delas não está na minha mão, é o inglês. O inglês ele abre a porta para você expressar o seu conhecimento. E a primeira coisa que o imigrante fala é ele entender que assim, eu sou um contador, eu sou um analista financeiro, eu sou um engenheiro, mas se você não tiver como expressar o seu conhecimento, é a primeira qualificação que você se frustra. E por que eu falo se frustra? Quando a pessoa brasileira hoje, sem desmerecer ninguém, mas fala assim, eu tenho inglês avançado, eu trago para o Canadá para o básico. Eu tenho inglês avançado. Por quê? A nossa percepção é que 2, 3 horas de aula por semana, 4 viagens para Disney, eu sou fluente. Eu, que já tinha fluência profissional, o meu chefe foi por 2 anos um inglês. No Brasil, sem saber nada de português. Ele ficava no Rio, eu trabalhei no Rio com ele por 2 anos. Então eu tive que entender como funcionava no dia a dia a cabeça de um gringo. É diferente daquela cabeça do turista que aprendeu a falar no caixa da Disney e que aprendeu a agendar um hotel no Booking e está feliz. Então, quando ele chega aqui, ele tem que comprar roupa de cama. Ele não sabe o que é um duvet cover, ele tem que comprar panela. Ele não sabe a diferença de pot para pan, entendeu? Então, são coisas de vocabulários que a gente não entende, que a primeira expectativa que chega é achar que o inglês que ele tem é suficiente. Isso limita a sua capacidade de expressão, isso te drena a sua autoestima. Você começa a achar que você não é inteligente. Então, uma das primeiras expectativas é essa. E a segunda é de achar que você vai trabalhar na sua área logo de cara. O Canadá, como toda imigração de longo prazo, ele vai te tomar um processo de adaptação. Algumas pessoas, por ter já a proficiência necessária, conquistada antes, por ter a profissão já alinhada com a necessidade de imigração, vão surfar um pouco mais rápido. Outros não entendem que ele vai sim. Se o cara é de uma profissão que não vai rapidamente entrar nela, ele vai trilhar um caminho de entry level. Eu conheço gente que hoje o cara é no nível diretor de empresa, que teve que entender que tinha que vir como estudante, de estudante ser estagiário, de estagiário para um analista, até que nesse meio tempo pegou credibilidade de trazer o currículo dele do Brasil. Eu falei, não, esse cara rapidamente galgou uma posição, mas ele teve que galgar um processo que tomou anos. Ou seja, ele tinha as habilidades, ele não teve que conquistar a habilidade, mas teve que conquistar um caminho de expressar. Existe a credibilidade canadense, que você tem que fazer um college, ou ter uma experiência até de voluntária. Você já falou em outras oportunidades sobre voluntariado. Até o voluntariado, olha, eu quero ser um cara de gestão de projetos voluntário para que eu alcance uma experiência canadense para fazer. Alguns amigos exigem isso e o cara chega esperando que ele vai achar aqui com o currículo dele. Ah, mas eu sou profissional de tal área há X anos. Não. Toma-se tempo. E essa dimensão de tempo que frustra essa pessoa que bateu na porta, entendeu? Eu gosto da analogia, é igual jogador de futebol. A gente vê o Neymar, a gente vê o Cristiano Ronaldo, muitas vezes a gente, é fácil você ser jogador de futebol. Mas quantas pessoas ali embaixo tenta ser e não consegue? É bom, pirâmide, mas não é uma pirâmide. É a mesma coisa aqui. Sai um Neymar para 10 mil. 5%, 10% das pessoas conseguem vir com inglês, conseguir trabalho na área e aí consegue já deslanchar a sua carreira. É bom a gente ver isso como uma inspiração, mas esse não pode ser o nosso plano. Nosso plano ele tem que ser baseado em fatos reais. Que é, eu vou começar com entry level, tudo que eu fiz no Brasil agora vou deixar de lado, vou continuar estudando, mas eu vou começar o meu plano lá de baixo para quem sabe um dia eu chegar lá em cima. Dá um exemplo aqui de quando eu cheguei, pouco depois que eu cheguei, chegou uma família que a esposa veio estudando e o marido veio trabalhando. Eu, numa roda de conversa, falei, cara, sem inglês, seu destino vai ser Tim Hortons. Eu falei assim, boa. Mas esse cara tomou essa brincadeira e ele construiu um plano em cima disso. E o cara ganhou PR em cima disso. Que falou, cara, já que o meu destino é Tim Hortons, eu vou ser o melhor Tim Hortons da vida. O cara virou supervisor. Com o supervisor, ele pegou o NOC. Com o NOC, ele pegou o provincial de Alberta e ganhou o PR. Olha aí que legal. Então, não existe o caminho bonito. Existe assim, eu quero virar PR. Quais são os caminhos que o meu pacote de habilidades permite chegar? Você fala, eu peguei uma coisa que você falou, tomei aquilo para mim, assim, já que o meu inglês é limitado, então quer dizer, a expectativa tem que ser deixar a sua expectativa de lado, entender o programa, qual caminho que vai me dar o melhor caminho. Porque a esposa dele, o college, se viu como só para manter o visto da galera. Uhum. Ele cavou o PGWP. Um outro amigo nosso também, treinador de futebol, praticamente muito pouco inglês quando chegou.
Mas era uma área que eles viviam trazendo gente de outros países para treinar, não conseguia reter. Ficaram assustados quando tinha um cara que foi jogador profissional que estava aqui em Calgary. Ele foi o cara do PR. Diogão. Gente boa. Então, são histórias que a gente vê que estão assim, soube abrir mão da expectativa para alcançar uma realidade dentro daquilo que os programas permitem.